pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu assisti o filme Homem-Aranha, Um Novo Dia, e eu não consigo parar de pensar em outra coisa que não seja esse filme. Então eu decidi para gravar um videozinho sobre eu falando sobre o filme aqui com vocês. As reviews do Gil. E eu fazendo um desenho do Miranha. E se vocês gostam dos meus desenhos, se inscrevam no meu canal e ativam o sininho para receber as notificações. E também me sigam nas minhas redes sociais, que vão estar aqui na tela. Eu assisti o filme de tarde, quase de noite, e quando eu acordei eu não parava de pensar em outra coisa. Então eu escrevi algumas coisas algumas impressões, e eu vou ler essas coisas que eu escrevi aqui no meu caderninho. Essa análise e esse comentário, eles vão ter spoilers, ok? Então, se você não quer ouvir spoilers, eu aconselho você só deixar o vídeo no mudo e ficar vendo eu desenhando Miranha aí. Então vamos lá. Eu amei muito o filme, de verdade. Eu não esperava que ele fosse ser tão foda assim. É um filme longo, mas que não parece arrastado e nem cansativo. Ele consegue prender a sua atenção e te puxar para dentro da trama. Ele é bem emocionante. As cenas de ação são muito boas. Desde Shang-Chi, esse diretor, que no momento eu não escrevi o nome dele, então depois eu vou colocar no corte o nome dele, sabe muito bem como direcionar as cenas de luta, pelo menos na minha opinião. A coreografia é muito boa e os cortes das cenas são impressionantes. Eles são bem dinâmicos. E tem uma cena específica desse filme que o Homem-Aranha, ele meio que entra num lock-in e ele dá um murro no tentáculo. E essa cena é muito boa, tipo, muito boa mesmo. Ela é uma cena assim... ela é uma cena espetacular. Foi uma das cenas que eu mais gostei desse filme. É um filme bem emocional. Tem cenas engraçadas, tem cenas que te dão ansiedade, tem cenas que te fazem chorar e muitos momentos satisfatórios. Eu amei todos os personagens do filme, especialmente como o Peter está. Ele é um jovem usando uma máscara que quer ajudar as pessoas, mas que não ajuda a si mesmo. Ele suprimiu completamente a sua vida humana por culpa do luto que ele sente pela tia e pelas suas inseguranças. E ele vive numa relação parasocial com os antigos amigos dele, que foram os amigos que nós vimos na trilogia do John Watts, o Ned e a antiga namorada dele, a MJ, tentando usar da máscara para escapar da sua solidão e tristeza. Eu acho esse ponto muito interessante, porque eu sempre tive essa impressão de que em muitas histórias do Homem-Aranha, o Peter, em diferentes momentos tristes da vida dele, ele sempre usava a máscara do Homem-Aranha como um tipo de escapismo. E eu acho muito interessante como o filme abordou essa questão. Eu gostei muito de que, no fim, a mensagem principal do filme foi sobre cuidar de você mesmo, e que mesmo tendo muitas pessoas no mundo que vão te odiar e tentar fazer coisas com você horríveis, simplesmente por você ser quem você é, você não tem que se isolar e nem perder a esperança, porque sempre vão haver pessoas do seu lado que se importam com você. Um grande spoiler, cuidado! Eu gostei muito de como adaptaram a Jean Grey nesse filme. E é muito doido pensar que ela foi melhor adaptada em um filme do Homem-Aranha do que nos próprios filmes que nós tivemos dos X-Men. Eu gosto de como ela é uma vilã, entre aspas, dentro da narrativa, mas diferente das outras versões em que ela é uma vilã, ela não é refém dos poderes dela. Muito pelo contrário, ela tem completo controle assim, sobre o poder dela. E ele é apresentado de uma maneira que eu achei muito interessante. E de verdade, eu gostei. Ela se torna vilã por um motivo que faz sentido dentro da narrativa.
E eu acho interessante essa metáfora usada nela, no Peter e no Bruce Banner, que é o Hulk, que também aparece nesse filme. Sobre domar o poder, que no caso seria o monstro que está dentro de você. E sobre esse monstro tomar conta do humano. Todos esses personagens, eles tiveram as suas vidas devastadas por serem humanos sobrenaturais. E eles perderam aquilo que eles mais amavam por conta dos poderes. A Sadie Sink, ela combinou muito com esse papel. Eu achei ela muito boa e ela muito bonita e icônica. O Justiceiro também aparece nesse filme e eu achei ele bem divertido. Ele aqui é basicamente o clássico e bobo Frank, que quer resolver tudo na base da bala. O Michael Giacchino fez um trabalho muito incrível de trilha sonora desse filme. A música me lembrou bastante da trilha de Marvel Spider-Man PS4 e tem algumas referências de alguns filmes, outros filmes do Miranha e de alguns outros super-heróis. Mas eu gostei que ainda com essas referências a trilha conseguiu ser única, ser a sua própria trilha. No geral, eu diria que não há nada no momento que eu queira criticar sobre o filme. Eu diria que eu me diverti muito assistindo ele. Depois que eu saí do cinema, eu ouvi algumas pessoas falando sobre aquele debate sobre o melhor Homem-Aranha e se depois desse filme Tom Holland é o melhor Homem-Aranha. Sendo bem honesto, ele sempre foi o meu favorito, eu sempre gostei bastante dele e me identificava muito com ele. E depois desse filme eu diria que o meu amor por ele aumentou ainda mais. Eu gosto muito do Aranha dele e eu achei muito impressionante como o personagem dele amadureceu nesse filme. Ele teve um arco muito bom, de verdade. E eu tô ansioso pro que ainda vai vir mais dele no futuro. Enfim, esse foi o texto que eu escrevi sobre o filme. E, no geral, eu diria que eu não mudaria nada, assim. Pelo menos na sessão em que eu fui, eu consegui me divertir com o filme. Eu diria que esse é se tornou um dos meus filmes favoritos do Aranha. E é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E eu espero que vocês estejam terminando de acompanhar o meu desenho do Miranha. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui no vídeo. E se você puder, de compartilhar com alguém que você conhece. A gente pode trocar algumas ideias sobre o filme e dizer se você concorda ou não com algo que eu disse. Até mais e tchau!